Were you blessed this morning? Vocês foram abençoados essa manhã? Hallelujah. So this morning we have learned about the goal, the objective of the church. Então, nessa manhã nós aprendemos sobre o alvo, o objetivo da igreja. What is the objective of the church? Então, qual é o objetivo da igreja? Is to reach the fullness of God. É para então alcançar a plenitude de Deus. What does it mean to be the fullness of O God? que isso significa ter a plenitude de Deus? That means we have to allow God to fully dwell in us. Isso significa que nós temos que permitir que o Senhor Deus habite plenamente em nós, So he feel at home dwelling in us and among para us. que Ele possa se sentir em casa, em habitar em nós. Not only he feel at home dwelling in us and among us, Não somente se sentirem em casa, habitando em nós e entre nós, but we allow him to express himself. mas também nós o permitimos para que Ele se expresse através de nós. And this morning we have learned E nessa manhã nós aprendemos that the Trinity, they want to express themselves in the Então, cell. nessa manhã, nós aprendemos que a Trindade quer se expressar através de nós. Remember, Jesus will express himself through the fivefold ministries. Então, lembre-se que o Senhor Jesus vai se manifestar a Ele mesmo através de nós, através dos 5 ministérios. And the Father will support, the fivefold ministry by giving 7 motivational gifts. Então, o Pai vai dar suporte a esse ministério, então proporcionando, concedendo os 7 dons que está em Romanos. And the Holy Spirit will anoint the cell group and express the 9 gifts of the Holy E o Spirit. Espírito Santo vai ungir então a célula, então vai conceder os 9 dons para equipar a célula. If you practice all this gifting in the cell, Então, se vocês praticam todos esses dons dentro da célula, then your cell will be very powerful. então a sua célula vai se tornar muito poderosa. You will become maximum cell. Vocês então vão se tornar uma célula máxima. Amen. Amém? So you know how to build his house. Então vocês agora sabem como construir a sua casa. Remember, to build a house you need 3 elements. Então lembre-se que para construir a casa você precisa de 3 elementos. Number 1, O primeiro, you need to know what kind of works we need to do in order to build a house. então nós precisamos saber que tipo de trabalho precisamos fazer para construir uma casa. This is the 5 ministry Jesus given to the cell. Então esses são os 5 ministérios que o Senhor Jesus concede à célula. This is the agenda of the cell. Esta é a agenda da célula. So what is the agenda of the cell? Então qual é a agenda da célula? Doing the 5 works. Então realizar os 5 ministérios. Evangelism, Evangelismo, finding the rocks, então encontrando as pedras, o evangelismo, and then forming the stone. então formando as pedras, This is teaching one another. então isso é ensinando um ao outro, And then placing the stone in the right place. então colocando agora as pedras nos locais corretos, This is pastoring one another. isto é pastoreando um ao outro. And we need also to read the blueprint, understanding the blueprint. Então nós também temos que entender a planta. And lastly, we need to control the quality. E no último, então, temos que controlar a qualidade. If you do this 5 ministry, Então, se vocês fizerem esses 5 ministérios, you are building a house. vocês então estão construindo uma casa. If you don't do this 5 ministry, Se vocês não fizerem esses 5 ministérios, you are just having fun in the vocês cell. só estão tendo então, se alegrando na célula. You are not building a house. Vocês não estão
construindo uma casa. Remember, the purpose of the cell meeting Então o propósito do encontro na casa is to build a house. é para construir a Because casa. 1 Corinthians 14:26 says, Então 1 Coríntios capítulo 14. how is then, brethren, when you gather together? Então como é isso, irmãos, quando vocês se reúnem, Yeah, it says sing psalms, vocês então cantem salmos, and then have a teaching, então tem ensino, have a revelation, então tem revelação, a tongue, e tem então línguas, interpretation of tem tongues. interpretação de línguas, But all must be done for edification. mas tudo tem que ser feito para a edificação. Edification is oikodomeo. Então edificação é oikodomeo. Oikodomeo means building the house. Então oikodomeo significa construir a casa. So the purpose of the cell meeting is to build a house. Então o propósito do encontro na célula é para construir a casa. Amen. Amém? Who will build the house? Quem vai construir a casa? Every member. Todos os membros. Amen. Every member. Todos os membros. But in doing these 5 works, Então, em realizar, em fazer esses 5 trabalhos, you will find some God-given, specialist gifting. então vocês vão encontrar dons dados por Deus, pessoas especialistas. All have to prophesy, Ou tem que profetizar, but some will be, have more prophetic ability than the todos others. têm que profetizar, mas um pode ter então mais habilidade em profetizar. All can teach one another. Todos podem ensinar um ao outro, But there are some have more teaching ability than the others. mas tem algum que possa ter mais habilidade em ensino do que os outros. So if you want to build a house, Então, se vocês querem construir uma casa, not only you need to know, the 5 ministries, não somente vocês precisam conhecer, saber dos 5 ministérios, but the Father will give you 7, abilities to do the work. mas o Pai, o Deus Pai, vai te dar então 7 habilidades para realizar o trabalho. This is the 7 motivational gifts. Então, esses são os 7 dons motivacionais. If you look at the 7 motivational gifts, Então, se vocês então olharem para esses 7 motivacionais dons, this is the abilities to do the 5 works. então essas são as habilidades para que você possa fazer os 5 ministérios. Yeah, let us look at, briefly the 7 motivational gifts. Então vamos olhar então os 7 dons motivacionais Number brevemente. 1 is leading. Então o número 1 é liderança. I call this apostolic leader. Então isso eu chamo como apostólica liderança, liderança apostólica. Some people, have more apostolic ability than the others. Então algumas pessoas têm mais habilidades apostólicas do que as outras. But they are not the apostle. Mas eles não são apóstolos. But they have more apostolic ability. Mas eles têm mais habilidades apostólicas. So these people, the best is to do the apostolic works. Então esses têm mais capacidades de realizar os trabalhos apostólicos. And then there are people who have more prophetic ability. Tem outras pessoas que têm mais habilidade profética. These people, is not the prophet, Essas pessoas não são profetas, but they have more, prophetic ability than the common people. então essas pessoas têm mais habilidades proféticas do que as outras pessoas. So the best, they can do prophetic ministry. Então essas pessoas podem então fazer ou trabalhar no ministério profético. Some people can show mercy.
Tem pessoas que podem então expressar misericórdia. These are people who have more pastoral hearts than the Então others. essas pessoas têm um coração mais pastoral do que as outras. Hallelujah. They love to care for people. Eles amam cuidar das pessoas. So these people, the best is to do the pastoral works. Então essas pessoas então funcionam melhor em realizar o ministério pastoral. Some people have teaching gifts. Então algumas pessoas têm então dons de ensino. They are not the fivefold teacher, Eles não são aqueles homens dons mestres, but they have more ability to teach than the common people. mas elas têm mais habilidade em ensinar do que as outras pessoas. The best for them is to do teaching ministry in the cell. Então essas pessoas, o melhor para elas era exercitar o ministério de ensino, do ensino. And then you have the encourager. Então vocês têm então aqueles que têm habilidades em encorajar. The encourager in the Bible is like, it's like Barnabas. Então o encorajador na Bíblia é como Barnabé. Do you know the Bible said about Barnabas? Então sabe o que a Bíblia menciona sobre Barnabé? Inside the church, Barnabas liked to encourage people to grow in the Lord. Então, dentro da igreja, Barnabé gosta de incentivar e encorajar as pessoas para crescer no Senhor Deus. But outside the church, Mas essas pessoas fora da igreja, the Bible says Barnabas filled with the Holy Spirit and faith. então fala assim que Barnabé cheio do Espírito Santo e fé. And Barnabas is a good man. E Barnabé era um homem bom. And because of that, many people were brought to the Lord. Muitas pessoas, por causa disso, muitas pessoas vieram para o Senhor. So the encourager, the best is to do evangelistic O work. encorajador, o melhor, ele exercitar então o ministério de evangelismo. They are soul winner. Eles são tão vencedores. Amen? Amém. Okay. Now, you have another two supporting ministry. Então- Supporting ability. Então vocês têm aí as habilidades que podem pode dar um suporte para os ministérios. This is the giving and the serving. Então é a habilidade então de contribuir e de servir. Okay, I will explain to you about these 7 motivational gifts. Então eu vou então explicar para vocês sobre os dons motivacionais. Now look at me. Então olhem para mim. So to build a house, Então para construir uma casa, you need 3 elements. vocês precisam de 3 elementos. First, O primeiro, you need to know the 5 works. você então precisa saber dos 5 ministérios. This is the 5 ministry of Jesus. Os 5 ministérios do Senhor Jesus. This is called the works of the Father. Isso então fala sobre o trabalho do Pai. Jesus said, the works I do is not from me. Então o Senhor Jesus mesmo fala que o trabalho, que a obra que eu faço, o que eu realizo, não é de mim mesmo. The works I do is from the Father. Então a obra que eu realizo vem do Pai. So the 5 ministry is the 5 works of Jesus. Então os 5 ministérios são os 5 trabalhos do Senhor Jesus. But Jesus said, this is from the Father. Mas o Senhor Jesus fala, não, essa obra é do Pai. That's why the Father have to support this 5 ministry by giving 7 abilities. Então por isso que o Pai, o Deus Pai, precisa dar então suporte para esses ministérios, proporcionando essas 7 habilidades. So the Father gives 7 kind of energy to do this, 5 ministry. Então o Pai, o Deus Pai, então dá essas 7 habilidades para dar suporte, essa energia para esse ministério. Hallelujah. Aleluia! But in order to build a house, Mas para construirmos uma casa, you need the 3rd element. você precisa do terceiro elemento. What is that? O que é isso? Então qual é o terceiro elemento? Now you know the works. Agora você conhece os ministérios. You know the people with different abilities. Você então agora conhece as pessoas com diferentes habilidades. What else you need? E o que mais que você precisa? The Holy Spirit give us 7 tools to build the house. 9.
Nine, sorry. O Espírito Santo agora nos proporciona 9 ferramentas para fazer o trabalho. This is the tools. Essas são as ferramentas. Yeah, you can have workers, but no tools you cannot build. Você pode ter então as pessoas, mas não tendo as ferramentas, não existe o trabalho. So the tools must be supernatural. Então as ferramentas precisam ser ferramentas supernaturais. You cannot build God's house without the supernatural gifts. Vocês não podem construir a casa de Deus sem os supernaturais dons. So God, Ou the Holy as Spirit will ferramentas. give us 9 supernatural gifts. Então o Espírito Santo nos dá 9 supernaturais ferramentas. Amen. Amém? Tomorrow we will practice this. Então amanhã nós vamos praticar isso. Yeah, if you build a building, you will have different kind of tools, right? Então se você constrói então um prédio, nós temos várias diferentes ferramentas. Some tools are for measuring. Então algumas ferramentas são para medir. Yeah, sometimes when you build the stone in the cell group, the living stone. Então quando vocês estão formando as pedras vivas na célula, Sometimes you wonder why this person not break through yet. então algumas vezes vocês se questionam por que não houve quebrantamento nessa pessoa ainda. God give you supernatural knowledge. Então o Senhor Deus te dá então uma sabedoria supernatural, To detect. discernimento supernatural para detectar. Sobrenatural. 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 He's too long living in Canada, okay? Está vivendo muito tempo no Canadá. It's okay. Oh, he's good. Amen? Yeah. Misericórdia. See, so God give us, the special knowledge to detect what is the cause of this person. Então nós recebemos essa sobrenatural conhecimento para saber o que é a causa de o que está acontecendo com essa pessoa. Oh, we will have the word of knowledge, Nós vamos ter então a palavra de conhecimento, the word of wisdom, então uma palavra de sabedoria and then the discernment of the Spirit. e o discernimento do Espírito Santo. We know what happened in this person. Nós sabemos o que está acontecendo nessa pessoa. Why this living stone not break through yet? Por que essa pedra viva ainda não houve quebrantamento, ainda não rompeu? Amen. Amém? Then another kind of tools, Então outros tipos de ferramentas we call it power tools, são então ferramentas poderosas. is to break down and to build. É para quebrar e para construir. Oh, this is supernatural power. Então esses são poderes sobrenaturais. There are 3 gifts in it. Existem 3 dons aí. Gift of faith, Então o dom de fé, gift of feeling, então o dom de healings, de cura, and then gift of miracles. e então o dom de milagres. Amen. Amém? If you practice this, Então se vocês praticarem isso, oh, a lot of miracles and healings happen in your cell group. então milhares de milagres e curas vão acontecer na sua célula. Amen. Amém? Then God also give us communication gift. Então o Senhor Deus também nos dá então ferramentas de comunicação. Because when you work in the project, Então, porque quando vocês estão trabalhando num projeto, you need to phone the owner. você tem que telefonar para o dono. Amen. Amém? Phone the architect. Telefone para o arquiteto. There are 3 gifts also. Communication gift. Então, existem 3 dons de comunicação. We talk to God. Nós conversamos com Deus. This is speaking in tongues. Isso é falar em línguas. And then we interpret the tongues. Então, nós interpretamos as línguas. But then God talk back to us. Então, aí Deus fala conosco de volta. That is prophecy. Isso, então, é a profecia. Amen. Amém? So use all these gifts Então, usem todos esses dons
today's cell, we don't use all this gift. Hoje em dia nas células nós não utilizamos esses dons. We just have fun. Nós só estamos lá nos alegrando, nos divertindo, Eating. comendo, churrasquinho. So we need to use all the gift. Nós precisamos utilizar todos os dons. Amen. Amém? Now, not only knowing it, not only, understand it, Não somente entender isso, but in this session, I want us to discover what is our gifting. mas hoje, nessa sessão à noite, nós queremos descobrir então quais são esses dons que nós temos. Okay? The 5 ministry, we all know this is ministry. Os 5 ministérios, todos nós reconhecemos e sabemos, é sabido já. The 9 gifts, Os 9 dons, is given to each one for the profit of all. então é dado para cada um para então o aproveitamento de todos. But I want to talk more about the motivational gifts. Eu quero falar então um pouco mais sobre os dons motivacionais. So let us find out what is our motivational gifts. Então vamos descobrir quais são os nossos dons motivacionais? So please listen to this teaching Então, por favor, escute bem esse ensino. and then identify yourself. Which gift do you have? Então, identifique para ti mesmo que dons você tem. Okay, number 1, Número 1, the gift of leading. então o dom da liderança. The best for them is to do apostolic works. Então, o melhor para que eles exercitem o trabalho apostólico. I call these people, they have apostolic leadership. Então, eu chamo essas pessoas que eles têm uma liderança apostólica. Who are these people? Quem são essas pessoas? These are people who have, understand the vision, the apostolic vision. São pessoas que entenderam a visão apostólica. They understand the eternal purpose. Então eles entenderam o eterno propósito. And they can influence the cell member to reach the eternal purpose. Então ele pode influenciar o líder da célula para que eles possam alcançar o eterno propósito. They are able to produce more leaders. Ele é habilidoso em produzir novos líderes. If your cell led by apostolic leaders, Então, se a sua célula está sendo então liderada por um que tem essa habilidade de apostólica, your cell very fast will grow. então a sua célula rapidamente vai crescer. Not only growing, you will see a movement come out of your Não cell. somente crescer, mas você vai ver um movimento saindo da sua célula. For example, I started a cell 2.5 years ago. Então, por exemplo, 2 anos e meio atrás eu iniciei uma célula. And then one of my disciples take over. Então, um dos meus discípulos, então, ele pegou a liderança da célula. He has apostolic leadership. Ele tem, então, essa liderança apostólica. So in 2.5 years, Em 2 anos e meio, our cell multiply into 6. então nossa célula se multiplicou em 6. Because these people, have apostolic leadership. Porque essas pessoas têm, então, a habilidade de liderança apostólica. So these people, the best is they become, the facilitator of the cell. É o melhor para essas pessoas serem o facilitador da célula. Or the leader of the cell. Ou o líder da célula. But leader doesn't have to be, this gifting only. Mas um líder de célula não tem que ter somente esse dom. Other gifting also can be a leader. Outros que têm outros dons também podem ter liderança. Pode ser líder da célula. This leadership, they have ability, to bring out movement. Então, esse tipo de liderança apostólica, esse tipo de líder vai poder então crescer, multiplicar. Hallelujah. Aleluia. Now, in the cell, when we share
teaching one another, Então, na célula, quando nós então compartilhamos o ensino um ao outro, who are the best to facilitate the teaching one another session? quem então é a pessoa mais habilidosa que pode então facilitar isso dentro da célula? Those who have teaching gifts. Aqueles que têm então dons de ensino. So let those who have gifting operate in the cell. Então deixa que aqueles que têm os dons praticá-los dentro da célula. Then the teaching session will be very powerful. Então as sessões nas células, os encontros nas células vai ser muito poderoso. But not only they who teach, Mas não somente aqueles que ensinam. they facilitate the teaching one Eles another. são aqueles que facilitam o ensino na célula. But because they have teaching gifts, É porque eles têm então os dons de ensino, o dom de the ensino. teaching session will be very wonderful. Então o encontro, a sessão de ensino na célula vai ser maravilhoso. Because usually those who have teaching gifts, Porque aqueles que têm o dom de ensino, they are more systematic, eles são mais sistemáticos, they know Bible more, eles conhecem mais a Bíblia. and then they are able to make complicated truth become simple. Então eles têm a habilidade de fazer com que as verdades complicadas possam se tornar simples para serem entendidas. But some cell leader are expert in making simple things complicated. Mas existem muitos líderes de células que têm a habilidade de tornar as coisas simples complicadas. Say to the person next to you, I know that cell leader. Fala para a pessoa do seu lado, eu conheço um líder de célula assim. See, if your cell leader have no teaching gifts, Então, se o líder da célula não tem o dom do ensino, don't force yourself to teach. então não force você mesmo a ensinar. Some cell leader has no teaching gift, Se o líder da célula não tem o dom de ensino, but they force themselves to teach. e aí você está forçando aquele irmão a ensinar, Because of that, the teaching very boring. porque então o ensino vai ser muito tedioso. And the cell member said, Amen. Então os membros da célula vão falar amém. Amen. Amém. Do you know there are two kind of amen? Vocês sabem que existem dois tipos de amém? The real amen, O amém real that means I really accept the truth. realmente significa aquilo, eu realmente concordo com isso, eu estou aceitando. And the second amen is the boring amen. O segundo amém é o amém tedioso. Amen. Amém. Amen. Amém. That means shut up. Significa cala a boca. You speak too much. Você fala muito. Stop E speaking. pare de falar. But he thought, oh, people will bless. Amen. Oh, people will bless. You speak more. Então aquele que tem o dom de ensino, então vai falar mais e as pessoas, não, fale mais, ensine mais. Hallelujah. Aleluia. So let those who have gifting operate in the cell. Então deixa aqueles que têm então dons trabalhar, cooperar na célula. Because if you have gifting, Se você então tem dons, when you do that, quando você então faz, you have grace. você tem graça. Amen. Amém? You impart grace. Você então compartilha graça. But if you don't have the gifting, Se você não tem o dom, in order not to go home, you need grace. para que você não vá para casa, você precisa de graça. That's why operate in your gifting. Amen. Então por isso que vocês têm que funcionar dentro do seu dom. Now, when we, teaching one another, Quando nós ensinamos uns aos outros, now you have needs coming up. então existem as necessidades que vão se aparecer. Maybe one of the members say, oh, this verse touched me. Ou um dos membros então pode falar, esse versículo tocou em mim. I am
bitter in the heart. Oh, eu estou amargurado no meu coração. I have bitterness in my heart. Eu tenho amargura no meu coração. Now, who is the best to answer the needs of the people? Então, que tipo de pessoa que tem o dom que pode então responder esse tipo de necessidade? Those who have mercy gifts. Então, aqueles que têm o dom de misericórdia. Aha, these are people who have pastoral hearts. Então, essas são pessoas que têm um coração pastoral. They love to meet people needs. Eles amam a responder, a cuidar e responder às necessidades das pessoas. So in my Suprir as necessidades das pessoas. So in my cell group, Então, na minha célula, no grupo da célula, the teaching person and the sowing mercy person work together in the Então, sharing. a pessoa do ensino e o pastoral, eles trabalham juntos. Yeah, so they answer the need of people. Então, eles podem suprir a necessidade das pessoas. You know, this person, he loved to minister to people. Essas pessoas amam ministrar sobre as outras pessoas. They love counseling people. Eles amam aconselhar as pessoas. They love to listen to Eles people. amam ouvir as pessoas. They love to visit people. Eles amam visitar as pessoas. They love to follow up people. Eles amam então dar um follow-up das pessoas. Hey, please come back to the cell. Oh, por favor, volte à célula. Next week we will have the cell. Ou próxima semana nós vamos ter o grupo. You know, we have a brother in my cell. Nós temos um irmão na minha célula. This brother, when he teaches, not good. Oh, quando esse irmão na célula ensina, não é bom. No grace when he teaches. Não tem graça sobre ele para ele ensinar. But when he listens to people, Mas quando ele ouve as pessoas, he can listen to people for 5 hours. ele pode ouvir as pessoas por mais de 5 horas. Some of you only 5 minutes, you already very boring, huh? Alguns de vocês só podem ouvir 5 minutos e vocês já cansaram. But this person 5 hours. Esse tipo de pessoas, 5 horas. You know, in my cell group, Na minha célula, no grupo lá, we have 12 couple with problem, very severe problem in their families. então nós temos 12 casais que têm muitos problemas na família. But because these people have pastoral hearts, Mas porque essas pessoas têm um coração pastoral, they call them one by one. então eles ligam para cada uma dessas pessoas Listen to these people. e ouvem essas pessoas. When you listen to people, Quando vocês ouvem as pessoas, people get healed. então as pessoas são curadas. I was shocked. Eu fiquei chocado From the 12 problem couples, com esses 12 casais com problemas. problem. I mean really problem. Eu estou dizendo muitos problemas. But one by one, God healed them. Um por um, Deus os curou. Hallelujah. Aleluia. God is good. Amen. Deus é bom, amém. See, we need all the gifting. Nós temos todos os dons. Now, when we have needs, Quando nós temos necessidades, and then we want to pray for one e another. quando queremos orar um pelo outro, Yeah, we want that the 9 gifts operate in the cell. nós queremos que os 9 dons então possam funcionar na célula. Who is the best to facilitate this praying for one another? Quem é o melhor para facilitar essa questão de um para com o outro? Those who have prophetic gifts. Aquele que tem então o dom profético. Amen. Amém? Because they are sensitive to the Holy Spirit Eles são works. sensíveis ao Espírito Santo. Yeah, my wife has this gifting. Minha esposa tem esse dom. So my wife usually, when we worship, he participate in this worship. Então, quando nós estamos louvando ao Senhor, ela participa do louvor. So she, facilitate the praying for one another. Então, ela facilita a questão de orar uns pelos outros. To make sure that the 9 gifts operate in the cell. Para que então os 9 dons possam funcionar na célula. Whoa, very powerful. Aleluia. Muito poderoso. Hallelujah. Aleluia. So some people have more prophetic,
than the others. Então, algumas pessoas têm esse dom, essa habilidade mais profética do que os outros. Usually in the cell, Usualmente na célula, only 3 to 4 people has this gifting. geralmente somente 3 a 4 pessoas na célula vai ter essa habilidade, esse dom. Yeah, they have more ability to prophesy than the others. Eles têm mais habilidade de profetizar do que os outros. Okay? Now, we have 4 ministry now been done. Temos 4 ministérios ali já. Now, how about evangelistic works? E agora, onde está então o trabalho do evangelista? As I told you, Como te disse, those who have encouraging gift, they are the best doing this. aqueles que têm então dom de encorajamento, esses são os melhores para funcionar nesses dons. These are people like Barnabas. Então são pessoas como Barnabé. Oh, they love to build relationship with people. Eles amam então em construir relacionamento entre as pessoas. They are like marketing people. Eles são pessoas do marketing. They are like salesmen, Eles são como vendedores. This person like to talk a lot. Essas pessoas gostam de falar muito. Encourager like to talk. Encorajador gostam de falar. Even if without them we feel very, very silent. Sem esse tipo de pessoas, nós nos sentimos muito silenciosos. Muito quietos. These people, very extrovert usually. Então essas pessoas são bem extrovertidas. Let these people, lead the evangelism project. Deixa essas pessoas então liderar o evangelismo, o projeto de evangelismo. Yeah, we have the project what we call the Nathanael project. Então temos um projeto chamado o projeto de Natanael. This person facilitate the Nathanael project. Então essas pessoas facilitam o projeto do Natanael. Hallelujah. Aleluia. Now, agora we have the 5 works. nós temos então os 5 trabalhos, 5 ministérios. Is it enough? É suficiente? No. Não. We need another 2 supporting ability. Nós precisamos mais de 2 habilidades de suporte. The serving one. Então aqueles que servem. These people, we need them very much. Nós precisamos desse tipo de pessoas muitíssimo. Usually they make sure the facilitation of the cell is good. Então essas pessoas usualmente elas têm certeza que toda a estrutura da célula está boa. These people love to serve. Essas pessoas amam servir. They prepare the room. Eles preparam a sala. They prepare the material. Eles preparam o material. Maybe they help transportation. Eles ajudam no transporte. And the most important things, they provide food. E o mais importante, eles providenciam a comida. Brazilian. Brasileiros são. Amen? Amém? So, some of you have this gifting. Alguns de vocês têm esse dom. These are like Martha. Esse é igual Marta. Amen? Amém? Martha loved to serve. Marta ama servir. Yeah, without Martha, Jesus, no one washed the clothes of Jesus. Sem Marta, ninguém iria lavar as roupas de Jesus. Hallelujah. Aleluia. So we need these people in the cell Nós group. precisamos então de pessoas assim na célula. Now is it enough? Aí está suficiente? No. Não. We need one more. Nós precisamos de mais um. This person like to go to the ATM. Essa pessoa gosta muito de ir no caixa eletrônico. Hallelujah. Aleluia. They love to give. Eles amam dar. They finance the cell. Eles financiam a célula. Not only finance the Não cell, somente financiam a they célula, love to help. mas eles amam ajudar. In my cell, Na minha célula, we have some people have this gifting. nós temos algumas pessoas que têm esse dom. They not only contribute their money, Não somente eles contribuem com o dinheiro, but they make sure everyone in the cell group has a job.
Eles têm certeza, então fazem com que tenham certeza que todos na célula têm um trabalho. Oh, they train people Eles to have a job. treinam as pessoas para terem um trabalho. Until in my cell, no one is jobless. Ninguém na minha célula está desempregado. Hallelujah. Aleluia! Amen. Amém? Is it good if you have these 7 motivational gifts? É bom para que vocês tenham essas habilidades 7 multifuncionais dons. É bom? Bom? Bom. Amen. It's a gift from the Father. You know what happened if the cell have all these 7 motivational O que gifts? acontece então se na célula nós temos todos esses 7 multifuncionais dons? Then the cell will be the body, like the Então body. a célula vai ser então igual um corpo, Complete gifting. completamente cheios de dons. If your cell have all this complete gifting, Então se a sua célula tem todos esses dons, this cell equal to Jesus. essa célula é igual ao Senhor Jesus. This cell become corporate Jesus. Então essa célula se torna o corpo de Cristo. So what Jesus did, we can do. Então o que o Senhor Jesus fez, nós podemos fazer. Even greater things than E that. ainda mais obras maiores do que ele fez. Amen. Amém? Why greater things? Por que coisas maiores? Because before Jesus was alone, Porque antes o Senhor Jesus estava sozinho, but now, mas agora how many cells you have in every local church? quantas células vocês já têm? For example, in your local church you have 100 cells, Então, se na sua igreja local vocês tiverem 10 células, and all that 100 células, and all that 100 cell living as the body, então todas essas 100 células vivem como corpo. what happened? O que acontece? That means you will have 100 corporate Christ. Vocês vão ter então 100 Cristo corporativos, 100 Amém? corpo de Cristo. 100 corporate Christ. Então 100 Cristo corporativo. Walking in Porto Alegre. É o corpo de Cristo andando em Porto Alegre, Transform the city. transformando a cidade. That's why we can do greater things. Por isso que podemos fazer coisas maiores. Hallelujah. Aleluia. We can do greater things. Nós podemos fazer coisas maiores. If your cell have all this gifting, Se a sua célula tem todos esses dons, you can give any task to the cell. você Any task. pode dar qualquer trabalho para essa célula. You can do men's ministry here. Vocês podem então fazer ministério de You homens. can do women's ministry Vocês here. podem fazer ministério de mulheres. You can do family ministry Vocês here. podem fazer então ministério de família. You can heal people here. Vocês podem curar pessoas aqui. You can heal problem people. Vocês podem curar pessoas com problemas. You can heal drug addicted people. Vocês podem curar pessoas drogadas. You can heal transsexual people. Vocês podem curar You transexuais. can heal mental illness Vocês people. podem curar pessoas com problemas You mentais. can give the cell any task. Você pode dar qualquer tipo de trabalho para essa célula. Even you can do encounter cam in the cell. Encounter cam. Então você pode fazer até mesmo como Encontro. um controle de qualidade. Um controle. Encontro. Encontro. Yeah. Do you know Meeting. Do you know encounter camp? Encounter camp. É como se fosse um acampamento interno, ou um encontro geral. Um acampamento de encontro, ou um encontro geral. Do you understand encounter camp? Vocês estão entendendo o que é? É como um retiro na célula. Yeah. Um retiro na célula, tá? Because there is no specific word in Portuguese, but it's like a retreat inside of the cell. No, retreat. With the cell. Yeah, for new believers usually. Então é como se fosse um retiro para novos convertidos. Yeah. So. Yeah. It's kind of deliverance That's meeting. it. What do you call that in Portuguese? Encontro de libertação. Yeah. Deliverance ministry. Hallelujah. Meeting of deliverance. See,
we used to do this encounter camp in the big setting like this. big Então setting. nós fazíamos esse encontro de libertação num grande grupo. But now, Mas agora we do it in the cell group. nós fazemos na célula. I tell you, more powerful. Ou muito mais poderoso. You know my friend Pastor Aloysio. You know Então, pastor Aloysio, vocês conhecem? Pastor Aloysio, he listened to this principle. Então, o pastor Aloysio ouviu sobre esses princípios. So last year, he moved all his encounter camp to the cell. Então, ele mesmo fez com que o encontro de libertação acontecesse na célula. They didn't do encounter camp anymore. They do it in the cell. Eles não fazem no encontro geral, mas eles fazem agora na célula. He told me last August, last Então, year. ele me disse o ano passado, em agosto, He said, Pastor Eddie, you won't believe this. você não vai acreditar, pastor Ed. Oh, after we did, this encounter camp in the cell group, Quando nós fizemos então esse encontro de libertação na célula, it was so powerful. era tão poderoso. He said, and the result is more powerful than we do it in a big group. Resultado é muito mais eficaz do que nós fazemos aí num grande grupo. Hallelujah. Aleluia! And last August, Então, o agosto passado, yeah, they do an encounter in the cell group. então eles fizeram o encontro de libertação na célula. And you know what happened? Sabe o que aconteceu? In one day, Em um dia, they baptized 2,000 people. eles batizaram 2.000 pessoas. 2,000 people. 2.000 pessoas. Wow. Uau! I was shocked. Eu fiquei chocado. Hallelujah. Aleluia! So you can give the cell any task. Você pode então dar para a célula qualquer tipo de trabalho. Amen. Amém? Hallelujah. Now, we want to find out which is our gifting. Então nós agora queremos saber qual é o nosso dom. Okay? Do you understand all these 7 Vocês já giftings? entenderam então todos esses 7 dons? Okay, I give you some example in the Bible. Então vou te dar alguns exemplos na Bíblia. The gift of leading. Então, o dom de liderança. Yeah, the example in the Bible is Paul. Paul has this gifting. Então, o exemplo na Bíblia é Paulo. Paulo tem esse dom. And then the gift of teaching. Então, o dom de ensino. Apollos has this gifting. Apolo tem esse dom. Apollos understand the Bible. Apolo entende a Bíblia. Yeah, he like apologetics. Ele gosta de apologética. And then, the gift of mercy Então, esse dom de misericórdia. is the Samaritan man, you remember? O homem samaritano, vocês lembram? Oh, he has passion, Então, compassion to esse people. homem samaritano, ele tem compaixão pelas pessoas. Amen? Amém. And then, the gift of prophecy. Então, o dom de profecia. Philip has 4 daughters who have the gift of prophecy. Filipe, então, tem 4 filhas que têm esse dom de profecia. These are those who have more prophecy ability. Então, essas pessoas são aquelas que têm mais habilidades proféticas. And then those who have ministering, serving, Então, aqueles que têm, então, o dom de servir, is like Martha. é igual Marta. And then who has the gift of encouraging? Então, aquele que tem o dom de encorajamento. These are like, Barnabas. Então, esses são iguais a Barnabé. And then the last one, the gift of giving. Então, o último, aquele que tem o dom de dar. These are like, Abraham. Então, é igual a Abraão. Usually these people, they are successful in their business Essas also. pessoas usualmente são muito bem-sucedidas nos seus negócios. They like to give. Eles gostam de dar. Amen? Amém? Now, let us find out our gift. Então vamos agora saber qual é o nosso dom. How to find out our gift? Como que nós podemos descobrir os nossos dons? I'm not against questionnaire. We can do questionnaire. Eu não sou contra vocês fazerem
perguntas, então vocês podem anotar, podem fazer perguntas. But the early church never did questionnaire. Mas eu não me importo de fazerem questões, mas a igreja primitiva, na verdade, não gostava de perguntas. But you can confirm one another in the body. Vocês podem confirmar um ao outro no corpo de Cristo. You know, my hands know what is the function of my leg. A minha mão sabe qual é a função do meu pé, Because they work da minha together. perna, porque eles trabalham juntos. So they know the function of other member. Então eles sabem quais são as funções dos outros membros. So today we want to confirm one another the Nós gifting. queremos confirmar um ao outro. Now, number 1. Número 1. Let us find out 3 most dominant gifts. Então vamos descobrir quais são os 3 dons mais dominantes para nós. Okay? Find out our 3 most dominant gifts. Então vamos agora descobrir os 3 mais dominantes dons que temos. Which is your most dominant gift among these 7? Então quais são os 3 mais dominantes dons que você pensa que tem entre os 7? See, each one of us has all these 7. Cada um de nós temos todos esses dons, But 3 of them is the most dominant. mas 3 deles são mais dominantes em nós. So find out, right now. Então, agora vocês podem fazer esse exercício. How to find out? Como que eu posso saber? Very simple. Muito simples. You measure by 2 things. Você mede por 2 coisas. 1, 1, whenever you do this gifting, quando você então exercita nesse dom, you have joy. To você do tem alegria. Which one is the most joyous when you do it? Qual é aquele que dá mais alegria quando você está então exercitando esse dom? That is your dominant gifting. Esse é o dom dominante em ti. Number 2, Número 2, when you do it, you find out, you have ability to do ou it. quando você está exercitando nesse dom, você descobre que você tem habilidade para exercer esse dom. So which one you find out you have more ability to do it? Em quais deles então você acha que você tem mais habilidade em fazer? Now, for example, Por exemplo, can you guess my gifting? você pode então descobrir que dom que eu tenho? Which is my number 1 gifting? Qual é o dom número 1 que eu tenho? Teaching, right? Isso, ensino. Amen? Amém. Now, my second gift. E o meu dom, o segundo, Leading. é liderança. Number 3, E número 3, showing mercy. é mostrar misericórdia. Maybe number 4, prophecy. Então, talvez, número 4, profecia. Maybe. So, I know my gifting. Eu conheço os meus dons. Now, not only I know my gifting, Não somente eu conheço os meus dons, I need my, the other body member to confirm me. eu preciso que os outros membros do corpo possam confirmar isso em mim. Now, before we do this, Antes de nós fazermos isso, please, everyone find out these 3 gifting. por Write it favor, down. todos vocês, agora mesmo, vocês podem anotar What is your first gifting? qual é o seu primeiro dom, Your second one? qual é o seu segundo dom The third one. e qual é o seu terceiro dom. Okay, have you found it? Você pode fazer isso agora. Everyone found it? Vocês já fizeram? Good. Now, we will discuss in smaller group, Então agora nós vamos discutir em grupos pequenos, but the group you have to know one another mas quite well. esse grupo precisa se conhecer um ao outro muito bem. Okay? Então And- se reúne em grupos aonde vocês se conhecem um ao outro. okay, this is the second question. Só um pouquinho. The second question. Então a segunda pergunta, Ask, your brother and sister to confirm what is your gifting. então peça para o seu irmão que mais conhece você confirmar ou dar aí confirmar esses dons que você tem. So you form a group of 3 to 4 person. Então vocês formem então grupos de 3 ou 4 pessoas.
and then confirm one another. Então vocês podem dar opinião e confirmar um ao Oh, I outro. think you have these three. Eu acredito que você tem esses 3 dons. And then the other person said, I think you have these three. E a outra pessoa então vai falar para ti, eu penso que você tem esses 3 dons. And then you compare with what you have found, number E one. você então vai comparar então com aquilo que você descobriu. Wow! Uau! His observation is not very different with mine. Ou essa sua observação não é muito diferente do que eu tenho. Amen? Yeah. Oh yeah, ministry Serviço. is Ministério service. então é serviço, Service. tá? É serviço. Okay? Tá? Ali a gente vai mudar. Now, 3 to 4 person in a group. Então, they can. Yeah, they can now. Ok, agora vocês podem levantar 3 pessoas a 4 pessoas no grupo, fazer esse exercício agora, rapidamente, por favor. Yeah, confirm one another now. Vocês podem confirmar um ao outro. Are you glad? Vocês estão preparados? Now you know what is your role in the cell group. Agora então vocês já sabem qual é então a sua função na célula. When all my cell members discover their gifting, Então quando toda a minha célula então ela entende quais são os seus dons, they were very excited. eles estão bem entusiasmados. And when all the cell members discover their gifting, Então quando todos os membros da célula descobrem os seus dons, oh, the cell leader very happy. então o líder da célula está muito feliz, Because they don't have to die first. porque ele não precisa morrer primeiro. Ele não Amen. precisa ser o primeiro a morrer, amém? Now our cell group, everyone function. Agora todos estão funcionando na célula. And the power of God is so powerful. Então o poder de Deus é tão poderoso. Hallelujah. Aleluia! Do you want to experience it? Vocês querem experimentar isso? Do you want to become this kind of cell? Vocês querem se tornar esse tipo de célula? How? Como? Come tomorrow. Venham amanhã. Hallelujah. Hallelujah. We'll learn more tomorrow. Okay? Amanhã nós vamos aprender mais. Let's pray. Father Vamos God, orar. Pai, Senhor Deus, thank you for showing us the gifting. obrigado por nos mostrar os dons. Thank you, Lord, for letting us to be confirmed one another. Obrigado, Senhor, por nos permitir a confirmar um ao outro. We pray for tonight. Nós oramos por hoje à noite. As some of us going home, E alguns de nós estão indo para casa. be with us, Lord. Esteja conosco, Senhor. Thank you for tonight, Lord. Obrigado, Senhor, por essa noite. We surrender our life to you. Nós entregamos, nos submetemos as nossas vidas a Ti. In Jesus' name we pray. No nome do Senhor Jesus oramos. Amen. Amém. Aleluia.